Angélica Karina Luiz Ares de Souza, eu sou aluna do Polo da Uninter, da cidade de São Manuel, interior do estado de São Paulo, e hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre o meu estágio híbrido de diferentes contextos, e o meu tema é sobre a catequização da Igreja Católica. O meu RU é 1606291, espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a catequização da Igreja Católica e eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a história dessa igreja. A Igreja Católica é nominada como Igreja Católica, Apostólica e Romana e é uma igreja cristã e é a maior delas. A igreja possui 1 bilhão de fiéis e ela já existe há aproximadamente 2000 anos. Ela é posta sobre a autoridade papal do Bispo de Roma, e o Bispo de Roma, para os católicos, é considerado o braço direito do apóstolo Pedro, que era apóstolo do Senhor Jesus. A igreja foi fundada 30 anos após Cristo, e ela foi fundada e construída, a primeira igreja católica foi construída por Jesus e os seus 12 discípulos escolhidos pelo mesmo. A igreja leva como símbolo sagrado o sinal da cruz, que foi a cruz que Cristo carregou para inibir o pecado de todos os seres humanos. Então esse sinal é um sinal importantíssimo aos católicos, que ele mostra, na verdade, a importância que tem esse sinal, que foi um sinal que Cristo carregou a cruz para salvar a humanidade. Para o cristão ser considerado católico, apostólico e romano, ele tem que passar por 7 sacramentos. O primeiro dos sacramentos é o batismo. Muitos pais, quando o filho nasce, já leva à Igreja Católica e realiza o batismo. O batismo na Igreja Católica pode ocorrer assim quando a criança nasce, sem que ela possa optar se quer ou não quer. Após o batismo ser realizado, a criança ainda não pode ser considerada católica, apostólica e romana, apenas sendo considerada católica. Com o passar dos anos, a criança, aos 7 anos de idade, inicia os estudos para realizar a sua primeira comunhão. Esses estudos são realizados durante a faixa etária de 7 a 10 anos. A criança vai uma vez por semana à igreja e, através de uma professora chamada catequista, recebe conhecimentos da doutrina, como a evangelização, os seus 10 mandamentos, sobre os 7 pecados capitais, sobre as principais orações da igreja. Após esses 3 anos de estudo, a criança, completando seus 10 anos, está pronta para realizar a sua primeira comunhão, que para os católicos é muito importante, pois nesse período a criança pode receber a hóstia sagrada, que significa o corpo e o sangue de Cristo. Essa etapa significa que a criança que foi batizada quando recém-nascida pelo padre, ela pode receber a Eucaristia, que é também um dos sacramentos da Igreja Católica. Lembrando que para ser considerado um católico, apostólico, romano, um cristão de verdade, a pessoa tem que passar na religião dele por esses 7 sacramentos que eu vou descrever para vocês. O primeiro dele foi o batismo, que muita gente acaba se perguntando por que a criança é batizada sem poder opinar, mas vocês vão entender um pouquinho lá na frente. O segundo é a Eucaristia, que é aos 10 anos, que é após 3 anos de estudo sobre o Evangelho, sobre as orações da igreja, sobre os mandamentos que a igreja impõe, sobre os pecados que a igreja evita com que façam, a criança está apta a receber o corpo e o sangue de Cristo, que é Jesus na Eucaristia. Após realizar a primeira comunhão, que é o segundo sacramento da religião, a criança se prepara para a terceira fase, que é a confirmação do batismo. A criança estuda
também na catequese por um catequista, que é uma pessoa preparada evangelicamente, que entende sobre a religião. Ela prepara essa criança, que é considerado aluno para eles, dos 10 aos 15 anos, para ela receber a confirmação do batismo. Nesse meio tempo, a criança também vai em encontros semanais, uma vez por semana na igreja, e ela vai aprender um pouquinho mais sobre a evangelização e sobre a própria religião. E só após ela permanecer 5 anos nesses estudos e ter a certeza que ela quer permanecer naquela religião, que ela recebe a crisma. A crisma é feita por um óleo ungido na frontal da criança, no caso do adolescente, que confirma o seu batismo e é realizada pelo padre da igreja ou da paróquia que a criança frequenta, que o adolescente frequenta. Então, muitas pessoas julgam essa religião porque ela batiza, os pais batizam a criança sem que ela tenha o direito de opinar se quer ou não batizar. Porém, só é considerado católico nato aquele que confirma o seu batismo. E o batismo só pode ser confirmado através da crisma, que é o terceiro sacramento da igreja, e apenas quando o adolescente tem 15 anos, que é a idade que ele já pode decidir se ele quer ou não. Esse é o terceiro sacramento da Igreja Católica, lembrando que são 7 sacramentos para que a pessoa seja considerada um católico apostólico nato. Senão, nada adianta ser batizado quando pequeno e falar que é católico. O quarto sacramento que a pessoa que é considerada católico recebe e ela tem e leva para a vida é o da penitência. Qual é esse sacramento? Ao longo da vida, a pessoa comete erros que são pecados. Muitas das vezes pode ser que para os católicos existem 7 pecados capitais que eles não podem fazer. E ao longo da vida, esses pecados, que o pecado é do mundo, acabam cometendo. Então, como ato de se purificar, os católicos vão até o padre, que representa Jesus na igreja, se confessa e após confessar todos os pecados que ele realizou, o padre lhe põe uma penitência. Normalmente essa penitência é para fazer diversas orações, determinadas orações, ou até mesmo o católico em si se impõe penitência de carnes, de alimentos. Então esse é o quarto sacramento da Igreja Católica. O católico nato passa por penitência. O quinto sacramento da Igreja Católica é a ordem. O que é a ordem? É o poder da graça, é a pessoa poder exercer tudo aquilo que lhe foi ensinado, poder exercer e passar aquilo que ela sabe. A pessoa nasceu, foi batizada por vontade dos pais na religião católica, seguia a religião católica, aos 7 anos iniciou o seu estudo da primeira comunhão, aos 10 anos esteve apto para receber o corpo e o sangue de Cristo, dos 10 aos 15 anos estudou a evangelização e sobre a religião, confirmou o seu batismo. Depois da confirmação do batismo, ele começou a passar pelas penitências, que era a purificação dos pecados, através de penitência de orações ou alimentícias. E a quinta é a ordem. A ordem é quando a criança, o adolescente, o adulto, ao passar por tudo isso, está apto a transferir aos novos que estão vindo ou aos velhos que estão querendo passar para essa religião o seu conhecimento sobre tal. Então, esse é o quinto sacramento da Igreja Católica. O sexto sacramento da Igreja é o matrimônio. O matrimônio é o casamento realizado na Igreja com a bênção do padre que representa Jesus Cristo na terra, tá? Então, muitos católicos não se casam só no civil, porque é um sacramento da igreja que tem que ser respeitado para que a pessoa possa ser considerada e realmente levar o nome de um católico apostólico romano. Então, o matrimônio para os católicos tem que ser realizado na igreja, com a presença do padre, que significa Jesus. Ele tem que respeitar aquilo que lhe foi imposto ali dentro da igreja. Ele tem que respeitar aquilo que lhe foi imposto ali dentro da igreja, e o matrimônio é único.
para os católicos, casamento que é cancelado, que é realizado na igreja diante do padre e é cancelado, é um pecado tremendo. Então, casamento e matrimônio para os católicos é único, podendo se casar na igreja diante do padre apenas uma única vez. O 7º sacramento da Igreja Católica é a unção dos enfermos. No final da vida, muitas pessoas acabam em leito de hospitais ou até acamados na cama. Para os católicos, quando a pessoa está no leito da morte, ela tem que receber do padre uma unção que purifica os seus pecados. É um óleo sagrado que o padre benze aquele cristão, que purifica os seus pecados cometidos em terra e o deixa preparado para partir dessa para o céu do lado de Jesus Cristo Salvador. Ou seja, purifica os seus pecados e o deixa pronto para uma passagem, para ir ao lado do Pai. Bom, esses são os 7 sacramentos da Igreja Católica, que é batismo, Eucaristia, confirmação do batismo, que é a crisma, a penitência, a ordem, que é o poder da graça, o matrimônio e a unção de enfermos. A pessoa, para ser considerada católica, apostólica, romana, tem que passar por esses 7 sacramentos, senão ela não leva o título de católico apostólico romano e não pode ser considerada um católico nato, tendo recebido apenas o batismo que foi feito ao seu nascer, sem a sua opinião, sendo realizado pelos pais. Esses são os 7 sacramentos, essa é a história da Igreja Católica. Eu achei interessante trazer isso para vocês como realização desse estágio de diferentes contextos, porque muita gente acaba não entendendo sobre a Igreja Católica e muita gente que não exerce e não recebe os sacramentos se considera católico e não é. E eu achei muito interessante o ato da catequização, que são pessoas que são evangelizadas e são preparadas para catequizar os seus alunos, os seus pequenos, que são estudos que duram dos 7 aos 15 anos. Sem ser os sacramentos que o católico precisa receber, a Igreja também possui uma doutrina, que são os 10 mandamentos da lei de Deus, tá? Que a pessoa tem que cumprir esses mandamentos para não viver no pecado. Eu vou falar um pouquinho sobre esses mandamentos para vocês. O primeiro deles, adorar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não invocar o santo nome de Deus em vão. O terceiro, guardar domingos e festas. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos que Deus deixou posto na Igreja Católica e que os católicos seguem à risca, porque são considerados pecados extremos se não forem respeitados. Sem ser os 10 mandamentos, também tem os 7 pecados capitais que eles evitam ao máximo exercer, que é a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. E também, como principal das suas orações, eles realizam a oração do Pai Nosso, que eu acredito que todos conhecem, e é a primeira oração ensinada aos alunos da catequese, porque é a oração que Cristo deixou. A Igreja Católica é uma igreja muito respeitada, pois foi uma igreja fundada por Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, e essa igreja tem muitos fiéis, tem muitas pessoas que são consideradas fiéis, como eu disse no início, são quase 1 bilhão de fiéis, e eu resolvi trazer um pouquinho sobre a história dessa igreja, sobre os seus principais sacramentos, né, que são o que os católicos precisam seguir, sobre como eles aderem a esses conhecimentos, sobre os seus mandamentos, sobre o que eles não podem fazer e sua principal oração, tá, para conhecimento de todos. Essa foi a minha pesquisa de estágio híbrido de diferentes contextos, espero que tenham gostado.